Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus essa semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema da semana é começo difícil. Na vida de todos nós, não vou dizer que desde o nascimento existem certas dificuldades. E aí nós passamos tempo, né, crescemos, nos desenvolvemos e continuam as dificuldades, né? E até chegar a hora, né, da morte também, dificuldades. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que já está sofrendo as consequências do pecado. Então, tem coisas que acontecem também fora dos nossos planos. E Satanás, né, que é o governante dessa terra, ele faz para atrapalhar a nossa vida, atrapalhar o que você quer, né, alcançar. E tentar atrapalhar os planos de Deus para você. Então, nós vamos ver aqui que o primeiro questionamento que tem que fazer, quem de fato é o Senhor? E Senhor significa aquele que você adora. Êxodo 5, verso 1 a 2, Deus chega, né? Depois Deus envia Moisés, né, e Arão para falar com o povo, para tirar o povo, né, do Egito. E chegou esse momento, diz que depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó que Deus tinha encaminhado eles falar. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe meu povo ir para que me celebrem a festa no deserto. Então, Deus, né, as cerimônias na Bíblia são chamadas festas, né? As primícias, tabernáculos, né? A Páscoa, né? Festas são celebrações que Deus pede que sejam feitas. Então, o faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Interessante, né? Será se de fato o faraó não tinha informação da existência do Deus de Israel? Com certeza ele tinha. Mas por que ele teve esse comportamento? Ele diz: não conheço o Senhor e não deixarei Israel aí. Aconteceu vários, né, fatos, né, desde a chegada do povo, né, de Israel, né, junto, né, com Jacó e os descendentes dele que foram para o Egito, né, quando José estava no Egito, até que eles chegaram a ser escravizados, né, depois de muitos anos. Né. E aí, com o tempo, os faraós, né, foram, né, tendo conhecimento com certeza de Deus. Só que esse conhecimento para eles não serviu. Então muitas pessoas têm informações, conhecimento sobre Deus, mas não serve para eles muitas vezes. Êxodo 3, 13 e 14, Deus, né, então disse Moisés a Deus. Chegou um momento, né, Moisés ficou preocupado, né, que Deus pedisse para ele falar, né, com o faraó, né, com o povo de Israel. E aí ele pergunta: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é seu nome? Interessante, né? Qual é o seu nome? O que é que eu vou dizer para eles? E Deus, né, responde a Moisés. Então a pessoa que estava falando com Moisés é o Deus. Nós sabemos, né, na Bíblia, né, que esse Deus que se revela aqui a Moisés é o próprio Jesus, na forma, né, divina. E diz: eu sou o que sou. Então, alguns têm dito que a tradução mais correta é eu serei o que serei, mas não muda praticamente nada, né, no sentido, né, que ele é o que ele quiser ser. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a voz. Então, a palavra eu sou, nós vamos depois entender o que significa essa palavra, né? E aqui em João 6,48, Jesus usa algo parecido para se revelar à humanidade. Chega um momento que Jesus diz: eu sou o pão da vida, João 6,48. Em João 10,14, Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Em Isaías 43,11, Deus revela-se, né, para a humanidade, né, e diz: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Então, o Salvador é o próprio Senhor. E nós vamos depois perceber que quem é o Salvador? É Jesus. Apocalipse 22,13, o próprio Jesus se revela dizendo: eu sou o que? O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. É Jesus se revelando dessa forma. Esse título só serve, né, para Deus, o Criador. Em Isaías 44,6, também Deus se revela. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro.
e eu sou o último. Assim como Jesus se revelou também. Aqui o Deus, né, do passado também se revela como o primeiro e o último. Diz: fora de mim não há Deus. Jesus chega em determinado momento, em João 14,6, ele fala assim: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus revela claramente que para alcançar, né, chegar a conhecer o Deus, o ser divino, tem que conhecer ele. E ele chega também em João 10,30 para retirar as dúvidas de quem é Jesus. Ele diz: eu e o Pai somos o quê? Um. Então, claramente, quem é esse Senhor? Jesus. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Assim como o Pai é o Senhor, assim como o Espírito Santo é o Senhor. E Faraó tinha informações, né, dos outros faraós, da história que aconteceu com José, né, com certeza. Mas ter informações não quer dizer muita coisa. E nós vemos aqui, naquela época, os faraós eram adorados, né, como deuses. Né? E nós podemos ver aqui, né, às vezes é chamado de Osíris. Osíris é Deus da vida após a morte, Osíris. Tinha a esposa, né, do Osíris, chamada Ísis, que é deusa da maternidade, né, da mágica e da fertilidade. Também se revelava às vezes os deuses, né, como chamado Horus, o deus da vingança, deus do céu, deus da proteção e deus da guerra. Horus. Tem o quê? Uma serpente aqui na cabeça, né? E tem o outro deus chamado Thoth, que é deus do conhecimento e da sabedoria. Ra é considerado o deus principal, né? Que era o deus do sol. Ó, ele aqui tem o quê? Tem uma serpente na cabeça e um sol aqui em cima. Aí tinha o deus Sete, deus das tempestades, né? E do caos, né? Tinha o deus Anum, Pitar, Rató, são nomes, Anubis, Maat, são nomes, né, das divindades que na verdade representavam, sabe quem? Nimrod e a esposa de Nimrod. Deus, né, mostra, né, revela, né, para Moisés, né, e você for lá em Gênesis 10, Gênesis, né, 11, mostra, né, que Nimrod, né, tentou estabelecer um culto de adoração, né, ao Deus Sol e à deusa Lua, e também às estrelas. Deus vem e impede esse culto, mas ele se espalha nos povos, né, demais povos, né, e não queriam seguir a Deus. E aqui tem um comentário do livro Grande Conflito, ó, muito interessante, que eu recomendo você ler. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca se atreveu a se rebelar de forma mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu que o rei do Egito. De fato, né? Nós podemos ver aqui a arrogância dele. E diz que isso aqui é ateísmo. Alguns pensam que ateísmo é não crer em Deus nenhum. Não, ateísmo é estar contra o Deus verdadeiro. Isso é ateísmo. Diz que a nação representada pelo Egito, ou seja, a França também, ela teve um comportamento similar ao Egito. O que eles fizeram a negação, né? Fizeram em Assembleia Nacional, eles tomaram uma decisão dizendo que Deus não existia. Então eles manifestaram o mesmo espírito, né? Idêntico de incredulidade e desafio. E a civilização hoje ocidental é baseada no sistema que ocorreu na Revolução Francesa. Né? E depois vem Napoleão e outras e se estende até chegar a nós. Nosso sistema de governo, né, que é a separação da religião, né, e do Estado, que é a separação dos três poderes, vem como fruto da Revolução Francesa e dos movimentos, né, que sucederam essa revolução. Então, aqui o que a gente pode entender e aprender? Que às vezes Deus te chama para fazer algo que não vai ser fácil. E mesmo logo no início vai ser difícil. Como diz aqui, Êxodo 4, 29, 31, que Moisés e Arão, né, se foram e se ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras, né, que Yahvé, né, a palavra Senhor significa Yahvé, tinha dito a Moisés. E este fez os sinais à vista do povo. Então,
Eles reuniram o povo, fizeram sinais, né, e esses sinais funcionaram. Esses sinais aconteceram de fato. O povo creu, diz aqui a história, e tendo ouvido a Yahvé, que havia visitado os filhos de Israel e lhes vira aflição, inclinaram-se e adoraram. No início foi algo muito bom, mas o tempo passa e de fato nós vamos descobrir quem que nós somos. Êxodo 5, de 3 a 8 diz que eles prosseguiram, né? O Deus dos Hebreus nos encontrou, diz aqui, deixa-nos ir, pois a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício a Yahvé, nosso Deus. E não venha ele sobre nós com pestilência e com espada. Então eles, né, clamaram depois, né, a Faraó para poder ser liberado, né, para poder sair e adorar Deus no deserto. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo o seu trabalho? Então, às vezes, o trabalho é usado, né, como forma de controle da população. E aqui estava sendo usado dessa forma. Ele diz: ide as vossas tarefas. Disse também o faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís de suas tarefas. Então, Deus, né, mostra aqui que nem sempre, né, as coisas que começam difíceis não são corretas. Pode começar difícil, mas mesmo assim está de acordo com o propósito de Deus. Diz que naquele mesmo dia, pois, deu a ordem, né, Faraó aos superintendentes do povo e a seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo. Então o povo recebia palha, né? Já era um trabalho difícil e agora eles não recebiam nem a palha. E para fazer tijolos como antes. Eles mesmos vão e ajunte para si a palha. Então a coisa complica. Às vezes você decide seguir a Deus, você batiza, vem para a igreja e as coisas começam a piorar. As coisas começam a complicar, você fica até pensar que será se Deus está de fato te guiando? Está guiando, se estiver de acordo com a Bíblia, está te guiando, sim. E exigireis dele a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela, estão ociosos. Por isso clamamos, vamos e sacrificamos ao nosso Deus. Então Satanás estava aqui por detrás, conduzindo a mente do faraó, para que o faraó tornasse cada vez mais difícil, né, esse processo que Deus tinha planejado para o povo de Israel. E aqui eu trago a vocês a história de Ezequiel, mostrando de fato, existem os reis, como existe hoje os presidentes, governantes, né? E a gente pensa que eles que estão governando, mas de fato só tem dois governantes: ou Deus, o Criador, ou Satanás, né, o rebelde. E aqui mostra, Ezequiel 28, de 1 a 2, diz: e veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, diz o que? Assim diz o Senhor Jeová, ou Yahvé. Então a palavra Senhor, no original, em maiúsculo, significa Yahvé. E alguns traduzem por Jeová, né? E aí eu não vou dizer para vocês qual é a mais correta, só que a palavra Yahvé é a que estava escrita no hebraico, né? Ou no aramaico. E aí você usa a pronúncia Yahvé, acrescenta, né? É YHWH. Então você acrescenta IA, né, entre o Y e o H, e entre o W e o H, o E, e fica Yahvé. Visto, Deus fala aqui que, na verdade, o rei de Tiro tinha que se elevado o coração dele. Visto como se eleva o teu coração, eu sou Deus e sob a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Então, chegou a mente do príncipe de Tiro chegar a dizer a si próprio que era Deus. Imagina, ele mesmo achar que é Deus. E diz o quê? Sou Deus e sob a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. E Deus diz: sendo tu homem, não Deus, estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Então, Deus, meus irmãos, sabe tudo o que está acontecendo, sabe quem é contrário a ele, sabe quem está se exaltando. E aqui, por detrás das cortinas, nós vamos ver, né, mais detalhes ainda, quem de fato é o governante desses sistemas de governos, né, que se opõem a Deus. Ezequiel 28, 11 a 19 fala: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Aí nós vamos perceber aqui que o rei de Tiro, de fato, não é o ser humano, e sim é o próprio anjo rebelde. E assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor da medida. Então,
Aferidor é aquele que checa, né? A medida significa o padrão, né? Cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Então Deus revela que existiu que alguém que foi criado, né, para fazer as medidas das coisas, né? Tinha sabedoria, tinha formosura, estava no Éden, mas diz toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então foram criadas o quê? Pedras preciosas para esse ser, sardônia, topázio, diamante, turquesa, né? Então, nós vimos várias pedras aqui. Diz que tinha até tambores, né, e pífaros. No dia em que fosse criado, foram preparados para esse ser. E a Bíblia diz o quê? Quem é esse ser? Tu eras um querubim ungido. Ungido significa separado. Para quê? Para proteger. Para proteger o quê? Deus precisa de proteção. Esse sentido de proteger aqui é velar a glória de Deus. E Deus diz aqui: te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que fosse criado, até que se achou o que? Iniquidade. O que é iniquidade? É transgressão da lei de Deus. Isso é a iniquidade. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Então, comércio aqui significa as relações, né, que ele fazia com os anjos, né, com os seres que tinham lá no céu. E diz que, por causa da multiplicação do comércio dele, ele tornou-se o quê? Ele pescou. E Deus diz: eu vou te lançar profanado fora do monte de Deus. Te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Então Deus revela aqui o futuro de Satanás. No final, ele vai ser o quê? Destruído. E Deus diz aqui: elevou-se o teu coração por causa do quê? Da tua formosura. O que é formosura? Como Deus tinha criado ele. Né? Uma formosura tão grande que ele achou que isso era o direito inerente a ele. É igual o filho achar, né, que a existência do filho é algo não passa de uma obrigação dos pais, né? Não. Quem decidiu trazer os filhos à existência são os pais. Isso não é o filho, né, como se isso aí fosse um direito do filho, inerente ao filho. E aqui diz: corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, o resplendor, que é a luz, né, a capacidade, né, que ele tinha, né, conhecimento. Por terra te lancei, diante dos reis te pus. Então Deus diz que Satanás, não sei o quê, foi lançado na terra. Para que olhem para ti. Diz: pela multidão de tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Então o santuário é o corpo. Interessante, né? Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumia a ti. Então Deus mostra o futuro de Satanás. Vai surgir um fogo que vai consumir a Satanás. E eu te tornei em cinza sobre a terra. Satanás vai virar o quê? Cinza. Onde é que ele vai ser destruído? Aqui na terra. Aos olhos de todos os que te veem. Então isso aqui é futuro, é profecia que Deus revela sobre o que vai acontecer. Diz aqui: todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, nunca mais será para sempre. Então Satanás vai ser destruído para sempre. Não vai voltar mais à vida. Então, nós podemos entender, meus irmãos, que Êxodo 5, 22, 23, que Moisés, né, depois de tanta prova, né, dificuldade, problemas, né, ele chegou e disse: Moisés, tornando-os ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste teu povo? Então Satanás usou o faraó para perseguir o povo, tornar a vida do povo cada vez mais difícil, para fazer o povo desanimar. E Moisés chega e ora para Deus: Senhor, por que afligiste esse povo? Porque me enviaste. Então, às vezes, nós estamos, né, batizamos, né, viemos para a igreja e as coisas começam a complicar e a gente perguntando: por que, Senhor, está acontecendo isso? Da mesma forma, as pessoas estavam questionando lá. Moisés estava questionando, né, a Deus o que estava acontecendo. Diz: pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo. E tu de nenhuma sorte livraste esse povo. Então Deus, né, não fez uma ação imediata. E às vezes nós também, na nossa vida, nós esperamos uma ação imediata. Quando Deus não responde de forma imediata, a gente abandona Deus. Deixa de orar, deixa de ir para a igreja, deixa de seguir a Deus. Né? É complicado, né? Deuteronômio 32, 39 diz: vede que agora que eu sou e nenhum Deus comigo. Então só tem um Deus, quem é o próprio Senhor Jesus. Deus o Pai e Deus o Filho.
Deus Espírito Santo. Então Deus diz aqui: eu mato e faço viver. Então Deus tem a capacidade de dar a vida, mas também de matar. Nós morremos porque Deus deu uma ordem, não é porque Satanás tem poder. Foi a ordem que Deus deu e ele disse: se comer, morre. Eu firo e eu saro. Então, a capacidade de ferir, né? Quando Deus nos fere, é para o quê? Para nos transformar, é para nos guiar pelo caminho correto. Mas Deus também disse: eu também, que sou eu que saro. Ninguém há que escape da minha mão. Então, meus irmãos, tenha certeza que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus já fala aqui, Isaías 43, 9 a 3, diz: todas as nações se congreguem e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Então nós só sabemos essas coisas aqui porque Deus revelou a Moisés e aos profetas, demais profetas. Apresentem suas testemunhas para que se justifiquem, para que se ouça, para que se diga verdade. Então Deus diz: olha, aparece. Se tiver outro Deus aí, né, apareça. Deus diz: vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor que eu, meu servo, a quem escolhi. Então Deus nos escolhe para ser o quê? Seus servos. Para quê que Deus nos escolhe? Para que a gente saiba e creia nele. Entenda que ele é o mesmo. Eu sou o mesmo. Que antes de Deus, né, nunca se formou nem outro Deus, nem vai se formar. Depois de mim, de Deus, né, verdadeiro, nunca mais, não haverá nenhum outro. Ele diz: eu sou o Senhor, fora de mim não há o que? Salvador. Então, quem é o que é o Salvador? Jesus. Então, quem é o Senhor? Jesus. Eu anunciei e eu salvei. Eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve okay? Entre nós. Pois vós sois as minhas testemunhas. E diz o Senhor: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. E aqui tem uma frase importantíssima para mim e para você. Deus diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus existe além do tempo, antes do tempo. O tempo foi criado em algum momento junto com o universo. Então, o universo tem tempo? Tem. Todas as coisas foram criadas, tem tempo? Tem, porque foram criadas. Mas Deus, não. Deus disse que antes que houvesse dia, ele já era. Ele é. E diz: ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Deus fala aqui: operando eu, quem impedirá? Então, clame a Deus, peça a que Deus intervenha na sua vida. Né? Eu sempre estou pedindo que Deus intervenha na minha, para que eu seja transformado de acordo com o propósito e a vontade dele. Aqui em Êxodo 6:1 disse o Senhor Moisés: agora Deus falou o quê para Moisés, depois que ele fez todo aquele questionamento? Agora verá o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir. Por mão poderosa o lançará fora de sua terra. Então aqui não foi algo pacífico, foi um conflito que houve, e que esse conflito, né, ele tem que alcançar, né, o propósito de Deus. Aqui Moisés chega e diz em determinado momento que ele não sabia falar. Isso era verdade. Êxodo 6, 12 e 13 diz: porém Moisés respondeu ao Senhor e disse: eis que os filhos de Israel não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá o faraó? E eu não sei falar bem. Então ele olhou para a sua deficiência. Às vezes também a gente olha quando Deus nos chama a nossa deficiência e não quer fazer a nossa parte. Mas todos nós temos que fazer a nossa parte. E ele diz: não sei falar bem. No entanto, Yahvé falou a Moisés e Arão e lhe deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, deviam que tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Então Deus conduz os eventos para que nós possamos o quê? Ser participante dele. Isaías 60, de 1 a 2 diz Deus para mim e para você: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E qual é a tua luz? É a palavra de Deus. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E porque eis que as trevas, diz aqui, cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti, Senhor, virá surgindo a sua glória e se verá sobre ti. Então Deus está me chamando, a mim e a você, para se levantar. Porque a glória de Deus vai o quê? Brilhando sobre nós. A terra, né, está sendo coberta por trevas, mas sobre ti, né, as pessoas que seguem a Deus, virá surgindo e a sua glória se verá sobre
sobre esses outros. Josué 1 a 3 também Deus mostra, né, a necessidade, né, que não é o que nós somos, não é o que nós temos, né, a capacidade que nós temos, né, mas sim o propósito de Deus. Aqui Deus diz aqui, sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, né, servo de Moisés, dizendo, Moisés é meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Então Moisés tinha morrido. Levanta-te, pois, agora passa esse Jordão, tu sobre este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, aqui, meus irmãos, nós podemos ver que Deus, as promessas de Deus se cumprem, não importa, né, os eventos que vão acontecer. Aqui Deus fala, em Josué 1, de 5 a 7, que ninguém te susterá diante de ti. Explicando para Josué. Josué não temer, não desanimar, né? E Deus fala aqui, ninguém vai se suster diante de ti. Você não vai ter força para enfrentar, né, a Josué. Durante todos os dias da tua vida. Deus prometeu isso. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então Deus fala aqui para Josué que ele é quem tem o quê? A incumbência de cumprir esse propósito de Deus. Diz tão somente o que nós temos que fazer. Esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei dos meus servos Moisés e toda a lei do servo Moisés e Moisés, né, foi ordenado. Deus ainda diz mais, não devemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, nem para a esquerda nem para a direita, para que prudentemente, né, a gente possa ser conduzido por onde quer que a gente ande. Eclesiastes 9:10 diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme que as tuas forças. Porque na sepultura, para onde nós vamos, hein, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria. Não tem nada. Encerra. Então, aqui nos diz, né, que Deus toma uma decisão e explica para Moisés. Moisés reclama, né, que não sabe falar, não sabe resolver as coisas sozinho. E Deus diz aqui, então disse o Senhor Moisés, vê que te constituí como Deus sobre o faraó. Ou seja, Deus no sentido que alguém que dá uma ordem e essa ordem tem que ser cumprida. Então Deus colocou Moisés nesse papel perante o que? O faraó. E Arão, né, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás o que eu te ordenar a Arão, teu irmão, e falará a Faraó, para que deixe ir a sua terra ter os filhos de Israel. E diz, eu, porém, endurecerei o coração do Faraó. Quem endureceu o coração? Deus fala uma coisa, ele rejeita. Fala outra coisa, ele rejeita. Fala a mesma coisa, ele rejeita, né? E seja, vai se tornando cada vez mais difícil. E Deus disse que o coração do Faraó ia ser o quê? Ia ser endurecido. Mas Deus disse que eu multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e minhas maravilhas. E aí nós podemos ver que Deus aqui, que o faraó não vai ouvir. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes. Então Deus falou, né, que vai retirar a todos que ele segue, né? Aí. O meu povo, Deus chama meu povo, filhos de Israel, da terra do Egito, com grande manifestação de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. E aí nós podemos ver aqui, em Isaías 46, 9, 10, diz assim, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou o quê? Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas ainda não aconteceram. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, Deus se revela aqui com a capacidade, né, de cumprir as promessas dele. E o que ele anunciou vão ser cumpridas em algum momento. Não tenha dúvida. Então, nós podemos ver que
Lucas 1,37 nos dá a resposta clara. E Moisés teve que aprender, e nós também temos que aprender. Qual é? E para Deus nada é impossível. Existe alguma coisa impossível para Deus? Nenhuma. Jó também chegou a essa conclusão, 42, de 1 a 2. Portanto, Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem, eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. De fato, não pode ser impedido. E aí nós podemos ver, aqui nos diz: E bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Interessante, né? E se Deus tomou a decisão, meu irmão, ela vai acontecer. Provérbios 16, 4 diz: O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Então, Faraó permaneceu naquele governo por tanto tempo, né? Devia ter aprendido, né? Mas Deus diz que todas as coisas, né? Deus fez todas as coisas, né? Com os seus próprios fins, e até o caso do ímpio, né? Para o dia do mal. Então, nós podemos ver que o Faraó, né? Estava ali para cumprir o propósito de Deus também. Não que Deus fez, né, a mudança no caráter dele. Ele, ao entrar em contato com Deus, rejeitou os convites, né, que Deus tinha, né, dado para eles. E aqui Romanos, né, diz assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que a nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus. Então, muitos seres de outros mundos estão esperando, né, nossa manifestação como Filho de Deus. Porque diz que a criação ficou sujeita à vaidade. Que criação? A vaidade. Que criação é essa? Tudo que nós podemos ver na natureza. Diz que não foi por causa da vontade, né, aqui da pessoa, né, que estava falando sobre o tema, mas por causa do que a sujeitou, e na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E aqui nos diz algo para mim e para você. Sabemos que todas as coisas contribuem para o quê? Para o bem daqueles que fazem o quê? Amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Deus chama cada um de nós para cumprir um papel. Então aqui diz que porque Deus antes conheceu a nós, ou seja, a gente nem existia, mas Deus já sabia que a gente existia, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aí nós podemos ver que Jesus será o quê? O primogênito entre muitos irmãos. O primeiro, né? Sentido de primeiro, né? De primazia, né? De situação, né? Onde Deus estabelece, né? Para mim e para você o plano da redenção. Eu desejo a você que você permaneça firme e confiando em Deus todo o tempo, não importa as provações que você esteja passando. E saiba que se você tiver oração perseverante, você vai estar com o povo de Deus na eternidade. E eu desejo a ti e teus familiares já um bom fim de semana. Já desejo a ti um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.